Se você está pensando em morar fora, em sair do Brasil, assiste esse vídeo aqui com calma. Mas antes de tudo, a gente vai fazer um combinado. Esse vídeo não vai ser para te convencer a morar fora, a sair do Brasil e deixar tudo para trás. Mas ele também não vai ser para te convencer a não vir morar fora, a não sair do Brasil, a ficar aí. Esse vídeo, na verdade, vai ser como uma conversa entre amigas, como uma reflexão mesmo, ou uma tentativa de te ajudar a tomar essa decisão da melhor forma possível e principalmente pelos motivos certos. Porque o que a gente mais vê por aí hoje em dia, principalmente nesse mundo de internet, são os completos dois extremos. Desse lado de cá, a gente tem a pessoa que foi morar fora e que parece que a vida dela é perfeita. É tudo um mar de rosas, a gente só vê tudo que ela te vende, que são as fotos bonitas no Instagram, as viagens inesquecíveis, a neve, os cafés bonitos, talvez experiências que você sonha em toda a sua vida e que a gente não tem a oportunidade aí no Brasil. E isso acaba sendo um viés de confirmação de que sim, você precisa vir morar fora, porque a vida aqui é como num filme, 100% perfeita. Do outro lado de cá, a gente tem aquela pessoa que mora fora do Brasil, mas que tenta te aterrorizar de todas as formas possíveis. Fala que morar fora é um inferno na terra, que é um filme de terror, que você vai se arrepender todos os dias da sua vida de ter vindo morar fora e de que você nunca vai se adaptar. Mas a gente não consegue entender também por que aquela pessoa, então, não volta para o Brasil. O meu maior conselho desse vídeo vai ser foge desses dois extremos. Primeiro, da tentativa de te vender uma vida perfeita, porque não é, e outra da tentativa de que é uma vida de terror, porque também não é. A realidade é que a vida real acontece aqui no meio. E eu acredito que seja como tudo na nossa vida. Nada é o extremo. Nem tudo vai ser um mar de rosas, mas também nem tudo vai ser uma tragédia. Quando eu falo para você que você precisa tomar essa decisão pelos motivos certos, é exatamente por isso. Porque quando você chega aqui com a sensação, com o pensamento de que tudo vai ser um mar de rosas, é certo, quase certo, de que você vai se frustrar. Porque quando a realidade bate na nossa porta e quando a rotina bate na nossa porta, quando a rotina começa a acontecer mesmo, é que aí você vê que nem tudo são flores. A realidade é que a vida real, vai ser ordinária em qualquer lugar do mundo. Mas é aí que tá que eu acredito que as coisas mais ordinárias da vida são o que torna a vida extraordinária. E quando eu te falo que você precisa vir pelos motivos certos, é um conselho assim, que eu acredito que a principal sementinha que a gente precisa plantar dentro da gente, quando a gente tem uma decisão muito importante para ser tomada na nossa vida, é a sementinha da honestidade com você mesmo. De você olhar para dentro e procurar saber e entender quais são os sentimentos que você tem em relação a ter essa decisão muito importante na sua vida. Quando você chega aqui, é tudo muito novo, é tudo muito bonito, é tudo assim muito encantador. Só que depois que a rotina bate na nossa porta, é que a gente fala que acaba aquela fase da lua de mel. E quando a fase da lua de mel acaba, você precisa olhar para dentro de si mesma e se colocar em situações, precisa entender como que você vai se comportar nessas situações. Morar fora não é uma cura mágica para tudo. Então, quando você sai do Brasil pelos motivos errados, porque você está fugindo de alguma coisa, que você acredita que você vai deixar para trás toda a frustração, toda a ansiedade, toda a angústia, quando você busca sair do Brasil porque você está fugindo de alguma coisa, fugindo da própria realidade, fugindo da sua história, fugindo de relacionamentos que talvez não deram certo, você realmente está fugindo do Brasil, esses não são os motivos certos. Porque quando você muda de país, você se leva junto, você vai junto. E todas as suas angústias internas, todos os seus problemas internos, eles não vão desaparecer como mágica e muitas vezes eles vão se exacerbar quando você chega do outro lado aqui e precisa viver a realidade que muitas vezes você não estava esperando. Você traz junto com você todas as suas dores, todos os seus medos, toda a sua história vem junto com você. E se a sua motivação for fuga, se você está querendo sair do Brasil simplesmente porque você quer fugir, a vida, uma hora ou outra, vai te colocar cara a cara com isso. A vida vai te colocar de frente com isso tudo, só que você não tem rede de apoio. Quando você sai do Brasil, quando você muda de país, você tem a certeza de que você vai recomeçar tudo do zero. E recomeçar do zero é muito empolgante.
é lindo, é transformador. Mas quando a gente recomeça tudo do zero, a gente se esquece de que a gente não vai ter as nossas referências, de que a gente não vai ter a nossa família, de que a gente não vai ter aquele lugarzinho que a gente sabe que a gente pode ir, sabe? Quando a gente tá mal. Quando a gente faz uma escolha, e eu acho que para tudo na vida, tentando fugir de alguma coisa, isso acaba gerando arrependimento. Isso acaba gerando comparação e isso gera frustração. Porque quando você faz uma escolha na sua vida pelos motivos errados, quando as coisas começam a dar errado, você não tem dentro de você aquele propósito, sabe? Aquele motivo real, aquele motivo verdadeiro dentro de você mesmo, que a sua mente, o seu coração, a sua alma pedia para você seguir. Quando você escolhe morar fora e não foge, você gera expansão, você gera aprendizado e você gera maturidade. Então a pergunta-chave que você precisa se fazer é: eu tô indo por qual motivo? Eu tô indo porque eu quero crescer, eu quero me desenvolver profissionalmente, me desenvolver pessoalmente, eu quero viver uma experiência de vida que eu acredito que para mim vai ser transformadora, que faz sentido para minha história, porque eu sinto dentro de mim que é o meu propósito, eu sinto que esse lugar está me chamando, eu quero enxergar a vida, o mundo de uma outra perspectiva, ou eu tô indo justamente para fugir. E o que eu quero deixar claro aqui é que muitas vezes essa decisão tem esses dois lados. Você quer viver uma experiência nova, você quer criar uma nova realidade para você, você quer enxergar o mundo, a vida com uma outra perspectiva e você sente dentro de você que você precisa fazer isso. E muitas vezes você quer fugir, você não está mais satisfeito com a sua realidade, com a sua vida e que você enxerga que do outro lado você vai ter melhores oportunidades. Isso pode vir das duas formas, mas o motivo central não pode ser a fuga. Você precisa encontrar dentro de você mesmo um motivo central que te faça querer continuar mesmo quando as coisas começarem a dar errado, mesmo quando a realidade começar a acontecer na sua vida. Mesmo quando você se sentir perdido, mesmo quando você perceber que você não tem referência nenhuma no lugar que você está. Muitas vezes você vai se sentir sem pertencimento, muitas vezes você vai olhar para o lado e você não vai enxergar nenhum rosto familiar. Muitas vezes você vai tentar falar e você vai se lembrar de que ali não é a sua língua materna. E é aí que a gente precisa reencontrar e encontrar o verdadeiro propósito, o verdadeiro motivo de que a gente está saindo do Brasil. Porque morar fora significa recomeçar do zero. E muitas vezes tudo que você aprendeu na sua vida inteira, que você já está acostumado a viver, acostumado do jeito que vai ser, não vai ser assim. Vai ser completamente diferente do lugar que você for. E você vai precisar ter a humildade de se declarar como um verdadeiro aprendiz. Você vai precisar tirar o ego de jogo e vai falar: realmente, eu não sei nada do que está acontecendo aqui e eu preciso aprender isso do completo zero. E eu tô te falando isso porque isso às vezes incomoda muita gente. Se intitular aprendiz, falar realmente, confessar que você não sabe nada e que você precisa de ajuda. Muitas vezes a gente vai precisar tirar essa vestimenta de ego que muita gente carrega a vida inteira e falar: realmente, preciso de ajuda, não sei, preciso recomeçar tudo do zero, sou um completo aprendiz. E essa capa de humildade que a gente precisa vestir é um aprendizado muito grande de quem vai morar fora, porque você precisa ter a humildade de recomeçar do zero. Muitas vezes você vai precisar ter a humildade de aceitar empregos, aceitar situações que você não aceitaria no Brasil. Muitas vezes você vai vir com uma carga, uma experiência profissional daí do Brasil, mas que talvez você não saiba o inglês ou a outra língua para o país que você está indo, e que você vai realmente precisar aceitar cargos que você nunca imaginou na sua vida. É aí que você começa a enxergar o mundo de outra perspectiva. É aí que quando você chega do outro lado do mundo, que você percebe que emprego, posição, status social não vale de nada. É aí que você começa a se desarmar. E eu vou confessar para você que é aí que você começa a construir uma maturidade na sua vida, nunca mais vão tirar de você. Então morar fora exige ego no chão.
Você não pode ter ego nenhum. Você vai trabalhar em empregos que talvez você não aceitaria no Brasil, você vai precisar pedir ajuda para as coisas mais simples possíveis. Não são essas coisas simples do seu dia a dia que você vai precisar se despedir de todo o ego que você tem na sua vida, vestir a capinha da humildade e falar, realmente não sei, preciso aprender. E você vai errar muito o idioma. Você vai se sentir principiante o tempo todo. Por isso que eu te falo que quando você faz essa decisão de vir morar fora, você precisa construir uma base de inteligência emocional muito forte na sua vida. Quando você tem uma inteligência emocional forte e bem construída, você é muito capaz de lidar com todas as situações que vão aparecer, eventualmente, e isso não vai minar tanto a sua energia. Isso não vai te estressar tanto. Além de que uma base emocional muito forte te permite fazer um planejamento real, um planejamento verdadeiro. E não se deslumbrar com o salário, por exemplo, que você vai ter aqui. Você vai vir mais preparada, porque o custo de vida aqui é mais alto. No início, você vai ter um custo de vida em euros, pagando em real, porque o que você vai trazer de dinheiro para cá vai ser o dinheiro que você tem aí no Brasil. O começo é muito confuso, você vai precisar pedir ajuda. Nem sempre o primeiro trabalho vai ser na sua área. A sua rotina e o seu padrão de conforto muitas vezes vão precisar mudar no início, nessa fase de adaptação, para depois melhorar. Então, planejar, muitas vezes, eu não gosto de planejar muitas coisas também não, porque eu acho que, sabe, a gente gasta uma energia, mas eu venho aprendendo na minha vida que planejar não tira a beleza das coisas, não tira a beleza da experiência. Ela dá, na verdade, uma sustentação realista para viver a experiência de verdade. Eu acredito que esse vídeo foi muito mais uma reflexão sobre tomar decisões importantes na vida, como a decisão de vir morar fora, que é uma decisão muito importante, é uma decisão que precisa ser pensada, né? Eu vou deixar aqui embaixo alguns livros que me ajudaram a construir uma inteligência emocional. A Coragem de Ser Imperfeito, que fala muito sobre vulnerabilidade. O Poder do Agora foi um dos primeiros livros assim de autoconhecimento que eu li e eu sou extremamente apaixonada nesse livro, que fala muito sobre presença, porque eu entendi que mesmo que a gente planeje alguma coisa na nossa vida, a gente precisa, antes de tudo, viver o momento presente, porque cada momento presente, ele realmente é um presente na nossa vida e a gente percebe no futuro que a gente sente falta das coisas ordinárias que aconteciam na nossa vida, mesmo em meio a esse planejamento, mesmo em meio às turbulências da vida, né? A gente quer mudar tanto de vida e a gente quer viver tanto o futuro, que muitas vezes a gente esquece que o aqui e o agora é o mais importante da nossa vida. É a única coisa que a gente tem certeza. Então esse livro, O Poder do Agora, realmente ele me expandiu mesmo a consciência. E Cartas a um Jovem Poeta, que é sobre escutar a sua própria verdade e muitas vezes encontrar a sua própria verdade para tomar as decisões da melhor forma possível na vida e pelos motivos certos. Porque eu acredito que é só o motivo certo que te faz aguentar o processo. Motivos certos que sustentam esse processo emocional da imigração é quando você quer crescer como pessoa, quando você quer expandir a sua mente, quando você quer mudar a sua mentalidade. Você sente essa vontade, esse desejo de se desafiar, de sair da sua zona de conforto. Quando você tem uma vontade de viver uma cultura diferente, né? De uma forma muito mais consciente. Quando você quer construir uma vida alinhada com os seus valores. Quando você sente que você precisa explorar o mundo e aí você percebe que essa necessidade de explorar o mundo vem para você se encontrar e não para você se perder. E quando você sente dentro de você que você precisa tomar essa decisão na sua vida, quando essa escolha nasce dentro de você, sabe? Quando vem do interno e não do externo, e não vem de fora. Esses motivos, eles são mais estáveis, eles resistem ao choque cultural, à saudade, ao desconforto, ao desconhecido. E para finalizar, eu te digo de novo, fuja daquelas pessoas que te vendem um sonho cor-de-rosa. Foge também daquelas pessoas que querem te assustar para você não vir.
Porque só você sabe da sua história, só você que vai viver essa experiência e que vai ter que lidar com as escolhas dessa experiência. Então, toma essa decisão pelo motivo certo, por você, pela sua verdade, sabe? Pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa reflexão, desse papo entre amigas. Espero do fundo do meu coração que tenha te acrescentado de alguma forma, alguma coisa na sua vida. Se inscreve aqui no meu canal pra gente continuar essas conversas reflexivas. E um beijo e até o próximo vídeo.